Olá pessoal do Face, especialmente aos membros do grupo Pra Frente Oroz, vamos falar sobre a praça. O projeto de lei que reformula as principais ruas e praças de nossa cidade e que tem gerado muitos comentários, principalmente após a demolição de uma de nossas praças. Minha opinião sobre o projeto é inapropriado, desejável, porém inapropriado. Mas calma, antes que você julgue minha opinião como sendo puramente de oposição, eu gostaria de conversar com vocês sobre 3 conceitos rapidinho, que é eficiência, eficácia e efetividade, para que você possa acompanhar minha linha de raciocínio e compreender como eu cheguei a essa conclusão. Eficiência é quando eu executo uma tarefa na qual eu me propus a fazer, evitando desperdício, otimizando os recursos. Eficácia é quando eu entrego aquela tarefa pronta, finalizada. Eficácia é quando eu alcanço o meu objetivo. Infelizmente, no dia a dia, as pessoas consideram eficiência e eficácia como sendo as mesmas coisas, mas são conceitos totalmente diferentes. E para que isso fique bem claro, eu vou dar um exemplo prático para vocês. Imaginemos 2 pessoas, Pedro e João. Pedro é empregado de um banco público. João é desempregado, depende financeiramente de sua família. Os 2 resolvem fazer o concurso da Caixa Econômica Federal e, para conseguirem a aprovação, se matriculam em um cursinho. Pedro, como já tem um salário fixo, vai para o cursinho todos os dias em seu carro próprio. Gasta com combustível, gasta com estacionamento. Pedro é do tipo que come nos melhores restaurantes e compra todo tipo de material, mesmo que ele sabe que não vai ler. Então, no intervalo de tempo da inscrição do cursinho até a data de realização da prova, digamos que Pedro gastou R$27 mil. Já João, para otimizar seus recursos, vai ao cursinho a pé. Às vezes pega até um ônibus, evitando gasto com combustível e também com estacionamento. João leva seu próprio lanche para o cursinho, para comer no intervalo. E só compra material estritamente necessário, aquilo que ele tem certeza de que vai ler. Digamos que João gastou, no momento da inscrição do cursinho até a data de realização da prova, cerca de R$5 mil. Então nós dizemos que Pedro foi ineficiente porque executou a sua tarefa desperdiçando recursos. Já João evitou desperdícios, evitou a mesma tarefa que Pedro e gastou bem menos que ele. Então João foi eficiente. Mas digamos que tanto Pedro como João conseguiram a aprovação no concurso. Então dizemos que tanto Pedro como João foram eficazes, alcançaram seu objetivo. Então, eficiência é a otimização dos recursos, é evitar desperdícios durante a execução da tarefa. Eficácia é quando eu alcanço o meu objetivo. Estão vendo que esses 2 conceitos são totalmente diferentes? Agora, o que é efetividade? Efetividade é quando aquele meu objetivo alcançado, é quando aquela tarefa que eu executei, pronta, concluída, transforma a minha realidade. Ela impacta positivamente na minha vida. No exemplo que eu dei aqui, Pedro, ele passou para a Caixa Econômica Federal. Mas Pedro, ele já trabalhava em um banco público antigamente. Então, mesmo que o salário da Caixa seja um pouco melhor, que o sistema de metas seja um pouco melhor, essa aprovação na Caixa Econômica para Pedro não terá muita diferença, porque os serviços são muito semelhantes, muito parecidos. E Pedro já trabalhava em um banco antes. Portanto, não impactará positivamente na sua vida, não fará muita diferença. Então, para Pedro, a gente diz que o realizar do seu objetivo não transformou a sua realidade. Embora Pedro tenha sido eficaz naquilo que fez, a sua eficácia não impactou positivamente na sua vida. Então, não houve efetividade. Ou se houve muito pouca efetividade. E que não valeu a pena o gasto que Pedro teve dos R$27 mil para ter tão pouca transformação na sua vida. Já para João foi diferente. João era desempregado, dependia financeiramente dos seus pais. Com a aprovação na Caixa Econômica e indo trabalhar agora na Caixa Econômica, João terá o seu próprio salário, poderá se autossustentar,
não estará mais dependendo financeiramente de sua família, o que dará mais liberdade para tomar suas próprias decisões e quem sabe até casar com aquela namoradinha que ele já vinha namorando há uns 8 anos aí e que não casava porque não tinha dinheiro. Então, para João, o realizar do seu objetivo, a eficácia de sua tarefa transformou a sua realidade. Então a gente diz que para João, o seu objetivo teve efetividade. Portanto, é uma obra desejável. Quem não quer sua cidade mais apresentável? Quem não quer sua cidade mais bonita? Eu quero. Todo mundo quer. Portanto, é uma obra desejável. E por que eu a considero, então, inapropriada? Veja bem, o dinheiro gasto para a conclusão dessa obra será em torno de 3 milhões de reais, o dinheiro previsto. Tá lá na placa, a gente pode ver, é 2.926.000 e mais alguns reais. Durante a execução dessa obra, da lei da demolição da praça, foram cometidos alguns erros, e isso fez com que a obra fosse paralisada. Para que a administração possa retomar essa obra, ela vai precisar gastar um pouco mais. Então, certamente, essa obra custará aos cofres públicos mais de 3 milhões de reais. Eu já posso dizer que essa obra ela é ineficiente, porque foi gasto além do previsto e demorará mais tempo do que o previsto. Só que existe outro problema também. No momento de hoje, que nós estamos vivendo, Oroz enfrenta algumas dificuldades, como por exemplo, a escassez de água em algumas comunidades, a falta constante de alguns medicamentos nos postos de saúde, obras pequenas, assim, obras de menor porte, paralisadas, que já estão fora do prazo de conclusão e que não foram concluídas ainda, e que se fossem, teriam mais efetividade para a população do que esta obra, e dirigir esforços e mais de 3 milhões de reais para concluir essa obra, frente a essas necessidades que nós temos, eu considero essa obra inapropriada. Desejável, porque a aparência é desejável, porque o embelezamento da nossa cidade é desejável. Inapropriado, porque o montante de recursos é muito grande para uma obra cujo efeito na população, em uma escala de prioridades, está aqui, frente a outros que estão aqui. Então, o que a administração fez foi priorizar essa necessidade e deixar essas necessidades básicas aqui do topo, como a escassez d'água, como a melhoria do medicamento, como o término de outras pequenas obras que estão espalhadas aí pelo município, que não foram concluídas. Então, ela priorizou essa aqui. Por isso que eu considero essa obra inapropriada, ainda que ela seja feita, ainda que ela seja entregue. Porque não vale a pena, nesse momento, aplicar um volume tão grande de dinheiro por uma obra cuja efetividade nada mais será do que uma melhor aparência, do que um melhor conforto. Então, esse não é o momento para a realização desse projeto. Mas eu entendo a necessidade que muitos administradores têm em construir, porque isso serve como propaganda. No final, em suas campanhas, para dizer, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Porém, nós, cidadãos, temos que olhar essas obras públicas com um olhar crítico a partir desses 3 conceitos: eficiência, eficácia e efetividade. Porque foram construídas obras? Foram construídas obras. Quantas? Tantas obras. Mas quantas delas transformou positivamente a vida daquelas pessoas que estão usando aquelas obras? Quanto de efetividade teve essas obras na vida da população? Então, meus caros amigos, a eficiência ela é desejável, certo? Porque é preciso que se evite o desperdício do dinheiro público. A eficácia ela é essencial. É preciso que a obra seja entregue. É preciso que ela seja concluída, Mas a efetividade ela é primordial. Eu disse primordial, porque de nada serve construir inúmeras obras que não transformam positivamente a vida do cidadão.
Então, uma obra pública, ainda que seja eficaz, ainda que seja concluída, entregue, ainda que seja bonita, ainda que ostente uma beleza e ostente assim um padrão de cidade grande, né, de cidade mais moderna, mas que não tenha efetividade, que não transforme positivamente a vida do cidadão, então não tem serventia de nada. É um desperdício de dinheiro. Então, o que eu quero que você veja é isso, que essa praça é um projeto desejável, porque a aparência ela é desejável, porém ela é inapropriada, porque se aplicará um volume muito grande de dinheiro para uma efetividade que não numa escala de prioridade, está lá embaixo, frente a outras necessidades que a nossa população precisa, como sanar esses problemas com água, como melhorar ou amenizar esse problema de falta de medicamento nos postos, como concluir outras pequenas obras que foram iniciadas e que ainda estão por terminar. Então, essa é a minha opinião sobre esse projeto. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até agora e em outro momento conversaremos sobre outros assuntos. Muito obrigado e até o próximo encontro.